Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, o seguinte: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meu irmão, minha irmã, o caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem propôs esse caminho. Cristo mencionou no versículo que acabamos de ler 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltar ao primeiro amor. Primeiramente, ele fala de lembrança, quando diz, lembra-te. Em segundo lugar, ele fala de arrependimento, quando ele diz, arrepende-te. E em terceiro lugar, ele fala de recomeço, ou seja, ele desafia a voltar à prática das primeiras obras. Falando em lembrança, esse é o primeiro passo. Isto refere-se a um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retorná-lo do que esta, relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias certa vez declarou em Lamentações 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido. Uma boa forma de dimensionar as nossas perdas é contrastar o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Contudo, a lembrança em si daquilo que já provamos no passado, ela somente não vai resolver a nossa situação. Ela simplesmente traz um misto de saudade, de tristeza, de arrependimento. E esta é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso. Arrepende-te. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente. Não. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. À semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Em Tiago 4, versículos 8 a 10 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, para a restauração diante dele. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orar e chorar em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação. Eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é a cura em si, mas é um passo nessa direção e um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor na carta à igreja de Éfeso ainda tem um terceiro passo prático. Volta à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas reviver as lembranças e chorarmos. Temos de voltar a fazer aquilo que abandonamos, que é exatamente o recomeço. É necessário um recomeço, ou seja, retornar ao que fazíamos no início da nossa caminhada de fé. Essas primeiras obras a que nosso Senhor Jesus Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a Ele. Elas são uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com
com como buscávamos o Senhor antes e também com a maneira como nós o servíamos. Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam como anteriormente. Nós precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Nós precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada cristã. Isso significa resgatar o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que nosso amor total a Ele. Precisamos separar um tempo para estar em oração e avaliação da nossa vida e de nosso relacionamento com Cristo. Precisamos refletir e, se necessário, escrever as nossas conclusões. E se houver o menor sinal de deteriorização em nosso amor para com o Senhor, devemos iniciar imediatamente o caminho de volta. Embora haja um caminho de volta para quem perdeu o primeiro amor, não precisamos chegar a esse ponto. Podemos ser preventivos e evitar essa perda. Com isso em mente, cito a declaração do apóstolo Paulo no encerramento da sua epístola aos Efésios, em Efésios 6, versículo 24, onde Paulo diz: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Encontramos no versículo uma definição do tipo de amor que garante um livre fluir da graça do Senhor em nossa vida. O texto fala neste versículo de graça aos que amam nosso Senhor, ou seja, não se trata da graça que qualquer um pode usufruir, senão daquela graça que é ativada por um comportamento específico, ou seja, o amor incorruptível para com Cristo. Algumas versões bíblicas empregam um termo diferente na tradução desse texto e usam a expressão amor sincero ou ainda amor perene. A tradução brasileira, a Nova Versão Internacional, elas optaram pelo termo incorruptível. E o dicionário Vini nos mostra que a palavra grega empregada nesse texto pelo apóstolo Paulo e que se encontra nos manuscritos originais é optárcia, que significa incorrupção. Essa palavra é usada em relação ao corpo da ressurreição e traduz uma condição associada à glória, honra e vida. Às vezes é traduzida por imortalidade e também pode dar a ideia de sinceridade, de acordo com essa linha de pensamento. Por outro lado, o lexo de Strong aponta alguns prováveis significados para ela: incorrupção, perpetuidade, eternidade, pureza, sinceridade. De qualquer forma, o amor puro e sincero é o que não se corrompe, é o que traz em si a perpetuidade que dura para sempre. A afirmação de Paulo aos Efésios faz com que reconheçamos que há pelo menos dois diferentes tipos de amor que os cristãos podem manifestar ao Senhor ao longo do tempo: o amor incorruptível e o amor corruptível. Portanto, quando falamos de amor ao Senhor, não basta apenas reconhecer que há pessoas que o amam e pessoas que não o amam. Se assim fosse, a nossa única tarefa seria a de levar os que não amam o Senhor a amá-lo. No entanto, o nosso desafio é ainda maior. Até mesmo dentre os que hoje professam amar o Senhor Jesus Cristo, há os que o amam com um amor incorruptível e os que têm permitido que o seu amor por ele se corrompa. Que possamos estar no grupo certo, entre os que amam com amor incorruptível e vivem em tamanha fascinação por Jesus, até que nada mais importe. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.